Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos do cursinho Aprovando. Então vamos para mais uma aula hoje. Então, dando continuidade aqui ao nosso conteúdo, hoje a gente vai falar a respeito das leis de Newton, né? Então a gente vai entender aí um pouquinho mais a respeito das forças que atuam no corpo, né? E as interações aí que a gente vai ter. E essas três leis, elas são bastante importantes aí para o nosso estudo da dinâmica, porque elas vão interagir entre si, claro, e elas vão definir também algumas coisas importantes que a gente tem que estar sabendo a respeito desse conteúdo. Então bora lá. A primeira lei de Newton, ela também é muito conhecida como lei da inércia. Ela te diz o seguinte, a definição formal, vamos lá. Newton disse o seguinte, que um corpo tende a permanecer em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo e uniforme se a resultante das forças que atuam sobre ele for igual a zero. O que isso significa? Significa que se tu estiver parado, a tendência do teu corpo é continuar parado. Se tu está se movimentando, a tendência do teu corpo é continuar se movimentando, a menos que uma força contrária te obriga a fazer isso. Então bora lá, o exemplo da caneta que a gente está vendo aí. Essa caneta ela tá paradinha aqui, bonitinha, não se move, e ela vai ficar parada aí eternamente, a menos que alguma pessoa venha e empurre essa caneta. A menos que alguém venha e empurre essa caneta, né? A menos que isso, olha só, ela tá parada aí, já tem um tempo, eu tô falando aqui, ela não se moveu, né? Então olha só, agora eu vou lá e vou cutucar ela, ó. Tá andando, olha, tá andando a caneta, né? Olha, a caneta continua andando, ela continua andando. Então, gente, né? Para que essa caneta se mova, eu preciso fazer uma força nela. Que força eu fiz? Eu fiz uma força com o meu dedo, bem aqui nesse caso. Então, para Newton, né? Um corpo que está parado, ele vai continuar parado. Um corpo que ele está se movimentando, ele vai continuar se movimentando, desde que seja um movimento retilíneo e uniforme, né? Como a gente já estudou também na cinemática. Então, se tu tá te movimentando, tu também vai continuar te movimentando, a menos que alguma coisa te pare. Então imagina que essa caneta, ela tá andando bem aqui, andando, não encontra nada, não para. Mas ela chega bem aqui, ela bate na minha mão. Aí ela para. Por que ela parou? Porque a minha mão fez uma força segurando ela aqui para que ela não continuasse movimentando para cá. A minha mão segurou o movimento dessa caneta, parando ela bem aqui, né? Então ela vinha se movimentando com uma certa velocidade e ela parou porque ela foi obrigada a parar. Então essa é a ideia aí da nossa primeira lei de Newton. Então a gente pode também pensar o seguinte, que a dificuldade que um corpo vai apresentar ao se opor à mudança do vetor velocidade. Porque, olha só, a velocidade dessa caneta parada bem aqui é quanto? Ela é zero, ela está parada, né? E eu vou estar aqui movimentando ela. A partir do momento que ela se movimenta, ela ganha velocidade. Beleza. Então ela está se movimentando aqui, vamos dizer que a velocidade dela seja constante e ela se movimenta em linha reta. Aí vem minha mão, segura aqui o movimento dela e para, né? Beleza, isso aconteceu. Então na primeira situação ela estava parada, a velocidade dela era zero, ou a velocidade dela era constante, né? Mas a partir do momento que ela está parada e eu movimento ela, eu mudo a velocidade dela, eu aumento a velocidade dela, né? E a partir do momento que ela está se movimentando, eu seguro aqui ela, ou eu faço até mesmo ela andar mais rápido, mas a gente bora se concentrar na parte dela parar. Eu estou fazendo a velocidade dela diminuir nessa segunda situação, né? Ela parar. Então, a gente vai ver, a gente pode interpretar como a primeira lei de Newton aquilo que a tendência, né, do corpo, de um corpo, qualquer que seja, de se opor à mudança do seu vetor velocidade. Então, olha só. Ela também me diz o quão difícil é movimentar ou parar os corpos. Imagina o seguinte, que venha um elefante na tua direção, né? E aí está se movimentando. Se tu for colocar a mão para tentar segurar esse elefante, eu tenho certeza que tu não vai conseguir segurar esse elefante, porque ele vai passar por cima de ti e tu não vai conseguir parar ele, porque ele é muito grande, ele é muito pesado. Então, por ele ser muito pesado, né, ele tem uma massa muito grande, não pensem como peso, pensem como massa, tá bom? Por ele ter uma massa muito grande, é muito difícil da gente conseguir segurar esse elefante. Mas se vem uma formiga na tua direção e tu quer parar o movimento dela, tu quer segurar ela, tu consegue segurar a formiga com bastante facilidade. Por quê? Porque ela é bem leve. Então é muito fácil tu
parar uma coisa que está se movimentando, que é muito leve, mas é muito difícil tu parar uma coisa que está se movimentando e ela seja muito pesada, né? Pensando nesse sentido. Então, gente, a primeira lei de Newton ela tem a ver com a massa. Quanto maior a massa, é mais fácil tu mover algo, por exemplo. Tu tem um bloco lá de 1000 quilos, tu tentar empurrar ele, a menos que ele tenha rodinha, e mesmo que ele tenha uma rodinha, é muito difícil empurrar, né? Algo de 1000 quilos. Mas é muito fácil tu empurrar algo de 10 quilos, por exemplo, né? Então é mais fácil tu mover coisas mais leves do que tu mover coisas mais pesadas. Então a primeira lei de Newton, né, pensa a respeito disso. E também, assim como se ela já estivesse movimentando, é muito fácil tu parar uma coisa de 10 quilos do que tu parar uma coisa de 1000 quilos, por exemplo, né? Enfim, então é essa a ideia aí da primeira lei de Newton. E se um corpo está parado, ele tende a permanecer parado. Se ele está em movimento, ele tende a continuar se movimentando. Então, olhando aqui uma situação, por exemplo, imaginem que a gente tem um ônibus bem aqui, né? Só que a gente está vendo ele de cima, como se a gente estivesse lá no alto do ônibus e olhasse para dentro dele. E a gente vê um certo passageiro parado bem aqui no cantinho. Aí esse ônibus ele estava se movimentando em linha reta, que nem a gente está vendo no tracejado bem aqui. A tendência dele era permanecer, né, nessa reta. Só que o motorista ele precisou fazer uma curva. Aí ele faz essa curva como a gente está vendo bem aqui. Como eu disse para vocês, a primeira lei de Newton ela diz o seguinte, que um corpo ele tende a permanecer em movimento ou parado, a menos que uma força, né, obrigue ele a mudar essa situação. Então olha só, esse cara que está sentado bem aqui dentro, ele está se movimentando e a tendência dele era permanecer nessa linha reta, se movimentando junto com o ônibus. Só que o ônibus muda de posição, né? Ele dobra, ele está dobrando bem aqui. O que vai acontecer com esse cara que está bem aqui? Ele vai continuar nessa reta, mas o ônibus ele está dobrando. Então, olha só, a tendência dele era continuar bem aqui. Aí ele continua nessa situação. Mas depois que o ônibus sai completamente dessa reta, olha onde ele veio parar, né? Ele veio parar aqui nesse cantinho. Por quê? Porque é como se ele fosse jogado para o lado. Sabe quando o ônibus faz a curva e a gente tem a impressão de que a gente é lançado para o lado? Na verdade, a gente não é lançado. O que acontece é que a nossa tendência era permanecer se movimentando o quê? Para frente, mas esse cara fez a curva. Então a gente vai para frente, mas um ônibus vem para o lado. Então é como se a gente fosse lançado. E não pensem que a gente é lançado, tá? Na verdade, era a tendência da gente continuar o nosso movimento. Dando um exemplo mais claro bem aqui, não tem quando a gente está dentro de um ônibus também, mais uma vez, agora a gente está olhando de lado, né? E a gente acabou de entrar, aí o ônibus está parado. Então o motorista ele começa a andar de novo, né? Ele precisa andar. Aí ele aplica uma certa velocidade aqui para frente. O que acontece com a gente? A gente é como se fosse jogado para trás, né? Quando ele acelera, é como se a gente fosse jogado para trás. E quando ele para novamente, depois que a gente já está se movimentando, quando a gente vai olhar lá, aí o ônibus para, a gente é lançado, só que dessa vez agora para frente aqui, né? A gente é lançado para frente. Por quê? Porque a tendência do nosso corpo era continuar se movimentando. Então bora lá. A gente estava parado bem aqui. O ônibus começou a se movimentar. Então o chão dele começou a se movimentar também. Só que a nossa tendência era permanecer parado onde a gente estava. Então o nosso corpo ele tem de ficar nessa posição bem aqui. Só que o ônibus já está andando para frente, né? E é por isso que tem a impressão de que a gente é jogado para trás. Já quando a gente está aqui, o ônibus se movimentando, a gente conseguiu recuperar o equilíbrio, fica em pé lá depois de passar vergonha, aí o ônibus para bruscamente. O que acontece? A gente começa a se movimentar para frente. Ele para e a gente vai para frente. Por quê? Porque quando isso acontece, né, a tendência do nosso corpo agora era continuar no movimento para frente. Então a gente continua andando para frente. Essa é a ideia da primeira lei de Newton. Por isso, gente, é muito importante também nós utilizarmos o nosso cinto de segurança. Porque, poxa, se um carro está andando, por exemplo, a 20 metros por segundo, 72 km por hora, aí tu tá lá dentro do carro, tu começa a andar no carro, aí o banco te empurra, tu começa a andar também junto com esse carro, né, a 72 km por hora. Então, o carro e tudo que está dentro do carro está andando a 72 km por hora. Aí imagina que de repente, porventura, por uma fatalidade, que não seja com vocês, mas bora imaginar, vocês batam em um poste, o carro vai parar. Mas o que vai acontecer contigo? A tendência do teu corpo é continuar o movimento, então tu é lançado para frente, né? Então a gente é jogado para frente e se bate lá contra o volante e tudo mais, né? Infelizmente, se isso acontecesse, por exemplo. Por isso que é importante a gente estar utilizando o cinto de segurança, né, para evitar que a gente seja lançado para frente, assim, né, dessa forma.
E também as abas laterais desses carros esportivos, né? Geralmente eles têm umas abas laterais, porque quando o cara tá andando uma velocidade muito grande, aí ele faz uma curva, aí o que acontece? A aba obriga o motorista a ir para um lado e ir para o outro, dependendo da curva que tu for fazer, né? Que justamente é para evitar que ele seja jogado com tudo pro lado, que nem nessa situação aqui, primeira que a gente está vendo, né? Quando ele faz uma curva, ele vai fazer uma curva junto com o carro, porque ele tem essas abas aqui empurrando ele para cá e empurrando ele para cá também. Bom, então vamos lá para a segunda lei de Newton. Gente, a segunda lei de Newton, ela é uma definição matemática, na verdade. A gente chama princípio fundamental da dinâmica. A partir dela, a gente pode fazer algumas deduções, previsões também, né, a respeito da força, da interação entre elas. Então, o seguinte, eu vi aqui na primeira lei da dinâmica que se um corpo ele está parado, ele tende a permanecer parado, e se ele estiver em movimento uniforme, ele tende a permanecer nesse movimento retilíneo e uniforme, né? Beleza, por que isso acontece? Porque todas as forças que estão agindo naquele corpo bem ali, que a gente viu nessa situação da primeira lei, a lei da inércia, estão, né, resultando em zero. Então, quando a gente tem todas as forças, elas resultam em zero, significa que esse corpo está em equilíbrio, né? Ou ele pode estar parado, ou ele pode estar em movimento e vai continuar nesse movimento infinitamente. Beleza. Mas e quando as forças resultantes que atuam em um corpo é diferente de zero? O que acontece? Aí Newton diz o seguinte. Então imagina aqui que a gente tem esse bloquinho, ele tem uma certa massa que a gente chama de M, e ele tem duas forças atuando nele, bem aqui. A força 1 e a força 2. Né? Eu tenho uma força vetor e outra força com outro vetor bem aqui. Então, gente, pelas nossas deduções de aulas vetoriais que a gente já teve, a gente sabe que a força resultante, o vetor resultante que vai dar aqui entre esses dois vetores, é um novo vetor. Tá, beleza. Então, olha só. Eu tenho aqui uma coisa que está empurrando o bloquinho para cá e eu tenho uma coisa que está empurrando o bloquinho para cá. A gente sabe que o bloquinho não vai vir nem nessa direção e nem nessa direção, já que os dois estão empurrando, ele vai vir no meio termo. Então, olha só, pela nossa regrinha aqui, né, a gente vai ver que a força resultante vai ser alguma coisa no meio termo, nessa situação bem aqui. Então, a força que está sendo feita para cá e a força que está sendo feita para cá, fez surgir uma nova força que faz o bloquinho andar nessa direção bem aqui. Como é que eu acho o valor dessa nova força, né? A gente viu pela nossa dedução vetorial que essa força resultante é o resultado dessas duas forças, né? Da soma vetorial dessas forças. Então, a força 1 mais a força 2. Tá, até aí tudo bem. Só que Newton disse o seguinte, que existe uma relação entre essa força resultante, a massa e essa aceleração que vai surgir nesse corpo. Bora lá. Imagina essa caneta aqui. Imagina não, olha essa caneta aqui. Ela está parada, beleza. Então as forças que estão atuando nesse corpo, nessa caneta, nesse momento, estão dando zero, né? Todas as forças que atuam na caneta resultaram em zero, por isso que ela está parada. Aí eu resolvo fazer uma força aqui cutucando ela com o meu dedo, olha. Aí ela começa a andar. Quando ela começa a andar, ela ganha uma certa aceleração. Por ela ganhar essa certa aceleração, ela começa a se movimentar, né? Então ela está se movimentando, mas de acordo com a força que eu estou fazendo bem aqui, né? Então olha só, toda vez que eu faço força na caneta, surge sobre a caneta uma aceleração. E foi essa a relação que Newton fez. Ele disse que para toda força que eu faço em um certo corpo, surge uma aceleração, né? E como é que eu acho o valor dessa força ou como é que eu acho a aceleração? Por exemplo, através dessa relação bem aqui. Ele me diz que a força resultante de um corpo é igual a massa vezes a aceleração. Então, por exemplo, eu aplico uma força nessa caneta bem aqui, ela começa a se movimentar. Como é que eu acho a aceleração dessa caneta, né? Eu começo a empurrar ela aqui e ela ganha uma certa aceleração. Como é que eu acho a aceleração que essa caneta se movimentou? Vai depender da força que eu fiz com o meu dedo e vai depender da massa dessa caneta. Eu quero descobrir a força. Então ela se movimentou aqui com uma certa aceleração. Eu multiplicando essa aceleração pela massa dessa caneta, eu posso descobrir a força. Sendo que essa força aqui não é uma força qualquer, é a nossa força resultante, né? Já que eu tenho uma força aqui e uma força aqui nesse exemplo, por exemplo, mas a caneta, esse bloquinho ele não anda nem para cima e ele não anda nem para baixo, ele anda nesse meio termo. Significa que essa força mais essa força fez o bloquinho andar nessa direção. Então,
né? A força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, olha só. O que isso quer dizer? Significa que para cada força que eu fizer em um certo corpo, né, uma força e a força resultante que a gente está falando, a somatória de todas as forças que eu faço nesse corpo, vai surgir uma aceleração. Então, a força é a causa e a aceleração é a consequência. Esse corpo aqui está parado. O que vai causar o movimento dele? Eu fazer uma força para ele se movimentar e gerar uma certa aceleração. Detalhe que essa força e essa aceleração elas vão ter a mesma direção e o mesmo sentido. Olha só, estou empurrando essa canetinha aqui para cima, né? Então, para onde é que ela vai andar? A aceleração dela vai fazer ela andar para cima também, né? Na direção de baixo para cima e vertical, nesse caso, bem aqui como a gente viu. Então, por fim, olha só, se a força resultante é igual a massa aceleração, eu sei que a força resultante é a somatória vetorial do vetor 1 mais o vetor 2. Então, eu posso dizer, nesse caso aqui, que a força 1 mais a força 2, somadas vetorialmente, né, por isso que eu coloquei a seta, é igual a massa vezes a aceleração. Tá? Então, para cada força que eu faço, surge uma aceleração. Para cada aceleração que tem no corpo, tem uma força também correspondente. Tá? Essa é a definição. E a definição formal aqui é que a nossa força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Essa é a ideia de Newton aí. Tá bom? Surge uma aceleração num corpo, mas ela surge devido à ação, né, à causa de uma força. Por fim, a força é a causa e a aceleração é a consequência. Bom, a terceira lei, ela diz o seguinte, pela definição formal, que se um corpo A exerce uma força sobre outro corpo B, então este corpo B exerce sobre o corpo A uma força de mesmo módulo, mesma direção, mas sentido contrário. O que isso daí quer dizer? Significa que para cada força que eu fizer em um corpo, esse outro corpo vai também fazer uma força em mim com o mesmo valor, com a mesma direção, porém no sentido contrário. Então imagina o seguinte, que a gente tem o Abelardo bem aqui e a gente tem um bloquinho. Aí o Abelardo precisa empurrar esse bloquinho nessa direção aqui, né, para cá. Beleza. Aí o Abelardo faz? Ele vai lá com os dois braços deles e empurra o bloquinho para frente dele, né, no caso dele, aqui no sentido dele, né, para cá. E ele faz uma força que eu vou chamar de F, né, para esse lado, que eu chamo o seguinte, que é a força que o Abelardo faz no bloquinho. Só que quando o Abelardo fizer essa força no bloquinho aqui, por reação, o que o bloquinho vai fazer? Ele vai devolver essa mesma força, só que no sentido contrário. Então vai surgir no Abelardo uma força que o bloquinho faz no Abelardo. Quando a gente for analisar essa situação bem aqui, a gente vai ver que a força que o Abelardo fez no bloquinho está só no bloquinho e vai atuar só no bloquinho. Mas o bloquinho respondeu com a mesma força, né? Então, a força que o bloquinho fez no Abelardo vai estar no Abelardo e vai atuar somente no Abelardo. E eu sei que a força que o Abelardo faz no bloquinho é igual a menos a força que o bloquinho faz no Abelardo. Por que esse sinal de menos aqui na nossa dedução matemática? Somente para indicar que essa força que está sendo feita pelo bloquinho, ela é contrária à força que faz o que o Abelardo faz. Se vocês olharem aqui, o Abelardo faz a força da esquerda para a direita e o bloquinho faz a força da direita para a esquerda, no sentido contrário, na mesma direção, ou seja, o Abelardo ele faz na direção horizontal, né, bem aqui, empurrando ele para frente, né, e só que ele faz da esquerda para a direita e o bloquinho faz da direita para a esquerda, tá? Então, toda vez que eu estiver fazendo uma força em um certo corpo, alguma coisa, eu vou estar recebendo essa mesma força que eu estou fazendo, só que no sentido contrário, tá bom? Essa é a ideia da terceira lei de Newton, o princípio da ação e reação. A gente vai ver que essas forças aqui, a força de A e a força que o Abelardo faz no bloquinho, a força que o bloquinho faz no Abelardo, elas nunca podem se equilibrar, tá, gente? Elas nunca podem dar igual a zero.
porque elas vão atuar em corpos diferentes. A força que, como eu falei para vocês, a força que o Abelardo fez no bloquinho vai estar atuando só no bloquinho. A força que o bloquinho fez no Abelardo vai estar atuando só no Abelardo, apesar delas serem iguais, né? Mas é como se ele transferisse essa força para o bloquinho e o bloquinho transferisse uma força para o Abelardo, né? E quando a gente for analisar a situação, a gente tem que considerar o quê? Para eu descobrir essa força bem aqui, que o Abelardo faz no bloquinho, por exemplo, eu tenho que analisar todas as forças que estão atuando no bloquinho. Eu sei que nesse bloquinho vai ter a força que o Abelardo fez nele, eu sei que vai ter a força de atrito entre o chão e ele também, né? E se essa força for suficiente para vencer essa força de atrito, esse bloquinho vai se movimentar e tudo mais, né? Muitas pessoas pensam que o para-ação e reação, por eles terem o mesmo valor e sentidos contrários, eles vão se anular. Na verdade, não, né? Eles vão ser analisados de maneiras diferentes e em corpos diferentes. A gente não pode considerar que eles são, né? Que eles atuam no mesmo corpo. Eles vão estar atuando em corpos diferentes. Então, olha só, eles vão ter a mesma natureza. Por exemplo, aqui o Abelardo está empurrando o bloquinho. Para ele empurrar o bloquinho, ele precisa estar encostando no bloquinho. Então, a natureza dessa força bem aqui é a natureza de contato, né? Porque o Abelardo está encostando no bloquinho. Então, a força que o Abelardo faz no bloquinho é uma força de contato. Por consequência, a força que o bloquinho vai fazer no Abelardo, que vai ser correspondente, né? A força dele vai ser também uma força de contato, porque o bloquinho também está encostando no Abelardo. Se a gente for analisar, por exemplo, também uma coisa que cai bastante nos vestibulares e algumas pessoas se confundem. Por exemplo, aqui eu tenho o Sol, bem aqui, lindo e maravilhoso, com seus lindos raios de Sol. E aqui eu tenho o planeta Terra, por exemplo. Eu sei que entre o Sol e a Terra existe uma força de atração. Por quê? Porque senão a Terra ela ia sair e ficar vagando pelo espaço, né? Ela não sai e fica vagando pelo espaço, infinitamente indo embora, porque ela está sendo atraída pelo Sol. Então, olha só. O Sol, ele atrai a Terra e a Terra atrai o Sol. Então, a força que o Sol faz na Terra, né? Para essa força que ele está fazendo, vai ter uma força correspondente que a Terra vai estar fazendo ao Sol. Professor, o Sol ele é muito grande. E a Terra ela é muito pequena. Então significa que a força que o Sol faz na Terra é maior do que a força que a Terra faz no Sol? Não. A força que o Sol vai fazer na Terra vai ser a mesma força que a Terra vai fazer no Sol. Como essas forças vão reagir entre si nos corpos é que vai ser diferente. No Sol, como a força, né, que a Terra está fazendo no Sol, que é correspondente à força que o Sol faz na Terra, para ele vai ser uma força muito pequena, então ele vai estar lá parado bonitinho. Mas para a Terra vai ser uma força muito grande, né? E vai fazer o quê? Vai obrigar ela a ficar andando em órbita aqui ao redor dele. Então muita gente se confunde. Se a gente for falar do valor da força que o Sol faz na Terra e a Terra faz no Sol, é a mesma. Mas como ela vai estar agindo tanto na Terra quanto no Sol, é que vai ser diferente. Para completar, então, imagina que a gente tem aqui um patinador, só que ele é bem gordinho, que nem vocês estão vendo bem aqui, tá? E bonito do jeito que eu estou desenhando. E aqui eu tenho uma patinadora, só que ela é bem magrinha, bem magrinha. Aí essa patinadora aqui, ela encosta nele, como eu estou fazendo aqui, e empurra ele para lá. Então a patinadora faz, né, uma força no patinador. Tá? Patinador homem, eu vou colocar um H aqui só para diferenciar. Então ela faz uma força para cá. Por consequência, o corpo do patinador vai fazer uma força na patinadora, né? Então a força que o patinador homem vai fazer na patinadora mulher, bem aqui empurrando ela para o outro lado. Se elas se anulassem, né? Se elas se anulassem bem aqui nessa situação que eu estou analisando, os dois deveriam ficar parados. Mas a gente sabe o que vai acontecer. Por ele ser muito grandão, ele vai até se movimentar para cá, para esse lado. Só que ele vai ter uma aceleração bem pequena. Ele quase não vai andar muito para esse lado. Já a patinadora, por ela ser muito leve, ela fez uma certa força nesse cara, ela vai andar com tudo para esse outro lado bem aqui, né? Devido à força que ele está fazendo nela, correspondendo à força que ela fez nele.
Então olha só, o que a gente está vendo? Ela fez uma força nele e recebeu a mesma força de volta nela. Só que a força que ela fez nele é uma força que quase não tem diferença para ele. Mas para ela, quando ela recebeu essa mesma força vindo dele, foi suficiente para empurrar ela com tudo para o outro lado, bem aqui, né? Então essa é mais ou menos a ideia da terceira lei de Newton. Para cada força que eu faço em um corpo, esse corpo me corresponde com essa mesma força e no sentido contrário, né? Mas na mesma direção. E a gente vai ver que ela vai atuar em corpos diferentes.